Aí né? foge do sol, aí também o ossinho que lute. Sofre, né? O copo tá lá enchendo. Quando ele transborda, não é culpa da última gota. Na hora não acontece nada, mas no seu DNA tá lá. Esse é o lema da Clínica Alas. Ele jamais vai ser primeira linha de tratamento pra gente. Botox, 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 botox. Bem-vindos ao 6º episódio do Pod Alas, o podcast patrocinado pela Clínica Alas com a intenção de espalhar a geriatria para o mundo. Hoje eu conto com a presença da nossa queridíssima Rafaela Caruso. Ela é médica dermatologista pela Escola Paulista de Medicina, não é? Ela também fez um fellow em cirurgia dermatológica e hoje é voluntária, preceptora voluntária neste mesmo ambulatório lá na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina. Além disso, ela é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. A gente tá com a dermato raiz, gente. Ai, Seja bem-vinda! Obrigada pelo convite, Andresa. Muito feliz de estar aqui nesse bate-papo. Nesse bate-papo. A nossa ideia é conversar sobre o gerenciamento do nosso envelhecimento da pele, envelhecimento cutâneo. Então, a Rafa, ela é uma dermato raiz, ela cuida das prebinhas, ela opera câncer de pele, mas ela também gosta dessa parte estética, não é isso, Rafa? Eu falo que assim, eu fui para dermato por conta disso, acho que é muito versátil, né? Tanto em questão de público, a gente atende idoso, mas atende criança, atende mulher, atende homem, e eu acho que faz muito o todo, assim, né? Então a gente tem a parte clínica, a parte de doença e acaba fazendo também a parte de cosmetria, que é uma demanda bem grande, né, no consultório. Certo. E falando sobre os cuidados da pele, o gerenciamento do processo de envelhecimento, às vezes eu vejo até um pessoal que fica meio em conflito, assim, mas eu quero envelhecer saudável, e aí se eu faço procedimento, será que eu não tô sendo natural? Será que eu não tô sendo natural? Exatamente. O que você tem para dizer pra gente? Quais seriam, assim, os top 5 tratamentos pra gente poder cuidar desse órgão tão extenso que a gente tem, que é a nossa pele? Maior órgão, né, do corpo humano. Puxando sardinha pro meu lado. Eu acho que assim, eu acho que hoje a gente tem muito essa ideia de estar bem com a gente mesmo. Então, lógico que tem muito essa coisa de padrão da sociedade, de não poder envelhecer, e eu acho que não é isso, não é sobre isso. Não é uma batalha contra o envelhecimento. Exato, e tudo que a gente faz, eu falo para os meus pacientes, né, tudo que a gente faz de procedimento estético, eu acho que tem que ser pra gente, não pros outros. Então, eu sou muito assim, o que te incomoda? Então, me incomoda isso? Tá bom, tem jeito de melhorar? Vamos melhorar. Então, é você estar lá com seus 60, 70, 80 anos, não parecendo que você tem 30, 40, é você estar bem na sua idade que você tem, entende? Isso. Não, porque eu acho que é aí que as pessoas perdem a mão, sabe? De, às vezes, querer uma coisa que não existe, porque a gente envelhecer todo mundo vai, se Deus quiser, né? Isso, eu digo que os idosos são os jovens que deram certo. Exato, perfeita essa frase. Então, eu acho que, se for pensar, assim, nas top queixas, né, dos pacientes em geral, eu acho que primeiro é muito qualidade de pele, né, assim, pensando em pacientes 60 a mais, são pacientes que no passado tomaram muito sol em geral, até por uma questão cultural mesmo, né, muito de querer bronzear lá nos anos 80, 90, então muitos hoje em dia buscam qualidade de pele. E o protetor solar nessa época não era tão difundido. Não era, eu acho que o protetor, ele veio muito na década de 70, 80, mas ele foi popularizando na década de 90. E também, realmente, muito essa questão cultural de o bronzeado ser bonito, né? Uhum. Então, isso hoje vem mudando. Que é diferente se a gente for levar em consideração, pessoal, os orientais, né? Assim, nossa, oposto, aí né? Foge do sol, aí também o ossinho que lute. Sofre, né? Vitamina D, zero. Mas em geral, assim, o que a gente vê são realmente pessoas que tomaram muito sol, e aí às vezes vem com manchinhas, ruguinhas, e aí eles querem muito melhorar essa qualidade de pele. Então, a gente acaba muito fazendo tratamento para manchas, então... A melanose solar. Melanose solar é, assim, muito, muito frequente nos pacientes 60 a mais, então a gente... E isso não é, tipo, normal do envelhecimento. Como que é? Isso é uma
coisa que todo mundo fala. Eles chegam já falando, isso aqui, assim, é da Manchinha idade. da idade. Aí eu falo, não é da idade, é do sol que você pegou a vida toda, né? Exato, a gente tá falando das manchinhas de pele que são marronzinhas, pretinhas e que comumente aparece nessa população 60 a mais, só que está relacionada à fotoexposição, ao sol que a pessoa tomou ao longo da vida. Na hora não acontece nada, mas no seu DNA tá lá. Quando eu era jovenzinha, mulher, nossa, eu pegava tanto sol, se eu pudesse voltar no tempo. Até eu virar dermatologista, né? Quem não é da época dos anos 90 ali, do sandal 6, 8, né? Então a gente queria bronzear. Mas eu falo uma coisa muito legal para os pacientes, que é muito para entender, porque às vezes eu falo, putz, essa manchinha é do sol que você pegou a vida toda. Aí eles falam assim, mas doutora, eu não pego sol faz, sei lá, 20 anos, eu não pego sol. Eu falo, então, mas é um copo que vai enchendo. Então o copo tá lá enchendo, enchendo, enchendo. Quando ele transborda, não é culpa da última gota. Então, é do que veio lá antes. Então, aquele sol que você foi pegando, eu adorei esse exemplo, gente. Eu vou usar isso pra sarcopenia e fragilidade. Pegar pra mim. É muito isso mesmo. Porque aí a pessoa entende que realmente foi acumulando. Então, aí eles falam assim pra mim, então não adianta eu usar protetor agora. Eu falo, claro que adianta, você tá barrando o copo de transbordar mais, entendeu? Então, aquela manchinha que apareceu, que parece que é de um dia pro outro, né? Parece que a pessoa acorda com manchinha, né? Não tinha, apareceu. Eu falo, isso é do sol da vida, né, que você pegou. Então, lógico, para tratar, principalmente rotina de skincare em casa, então no mínimo um protetor, um clareador, isso dá pra gente fazer, e aí se é uma manchinha, né, mais chata, mais resistente, aí a gente faz muito laser pra essa questão. Então, em termos de qualidade de pele, eu acho que é muito isso, é a rotina em casa. Eu falo que o tópico, né, o tratamento tópico, os creminhos de passar, eles fazem diferença. Sabe? Não é mentira. A minha sogra, ela tem uma qualidade de pele muito boa na idade dela. E é uma pessoa que nunca fez um botox. É uma pessoa que não costuma assim, usar tanto protetor solar. Mas ela sempre passou muitos creminhos anti-aging. E, gente, assim, não sei. Eu fiquei com a impressão de que faz diferença sim. Mas faz. É verdade esse bilhete. Faz. Assim, é nítido aquela pessoa que sempre cuidou, assim, com alguma coisa, algum tópico, algum creminho, alguma coisa, aquela pessoa que nunca fez nada. Então, assim, tem diferença. É claro que o creme, ele vai até um certo limite, né? Isso. A gente também não dá pra esperar milagre de um creminho, mas faz diferença, né? A gente, assim, do ponto de vista científico, bem quadrado da coisa, a gente tem muito estudo com retinóides, como uma ação de anti-envelhecimento. Eu não gosto muito de falar isso, né? Porque parece que a gente tá lutando contra, mas... assim, de suavizar a oxidação da pele e a degradação mesmo ali de colágeno e tudo mais. Os retinóides, que é a classe de creminhos que a gente mais usa, né? Pra combater, né? Assim, ruguinhas, qualidade de pele pra melhorar, que é o retinol, o próprio ácido retinóico, enfim, derivados, né? Eles têm realmente estudo de estímulo de colágeno superficial. Óbvio que a gente não tá falando de flacidez, né? Daquele rosto mais caidinho. Isso não tem creminho que vai levantar. Mas de qualidade de pele melhora. Então, ter uma rotina bonitinha, eu não tô falando de usar 1000 produtos, nem é sobre isso, assim. O que é que você recomenda, assim, de básico? Bom, top 1, né? Protetor. Protetor solar, nenhum gente. dermato vai falar o contrário, né? Protetor solar. Hidratante, às vezes não. Pele madura geralmente, né, requer ali uma hidratação, então um hidratante legal. E aí botar algum ativo mesmo de tratamento, ou um retinóide, ou se a gente tá falando de manchinha, algum ativo clareador. Então, esse basicão bem feito. Seriam 3 produtos. E aí... sem grandes, né? Porque quando começa a colocar muita coisa, gente, o protetor é algo que eu sempre faço. Mas, por exemplo, já os outros creminhos eu tenho mais dificuldade. E, inclusive com o hidratante que eu sei que eu deveria usar mais. Então, vou tentar melhorar. Assim, hoje em dia a gente tem muitos protetores que já têm substâncias hidratantes, né? Tem muito produto que tem ácido hialurônico. Então eu falo assim, a pele precisa estar hidratada, mas não necessariamente precisa ter um hidratante. Então é muito da necessidade da pele, sabe? Porque outros produtos da nossa rotina às vezes já têm substâncias que vão atuar nesse sentido. Mas é que a pele madura geralmente requer, né? É uma pele que tende a ser mais seca, que e pede. O hidratante que passa, mas também o hidratante e água que toma, né? Que o pessoal esquece.
Esquece, eu falo, também não tem milagre, né, gente? A gente tem que, né? Se nutrir por dentro, né? Exato, não tem pele bonita, né? Que ninguém vai ter pele bonita se não tiver realmente uma saúde ali por completo, vamos dizer assim. Então, acho que é muito, muito nesse sentido também, sabe? E aí, uma queixa super comum, e também que a gente, quando é mais jovem, quer evitar a todo custo, é a questão da flacidez. E aí, o que tem de bom na dermato? Hoje em dia se fala muito sobre a história, tem muito marketing envolvido sobre a história do colágeno via oral. Isso é super controverso, gente. Assim, eu falo que os estudos com peptídeos de colágeno, né, Verisol, Peptan, que mostram algum resultado positivo, são estudos de qualidade meio duvidosa, são estudos patrocinados. Então, os estudos que têm uma metodologia melhor, eles não conseguem mostrar muita melhora com colágeno oral. Então, ele jamais vai ser primeira linha de tratamento pra gente. É porque os pacientes vêm muito com essa demanda por marketing mesmo, né? Da indústria. Então, sim. Doutor, o que você acha? Será que se tomar um colágeno vai tratar? Assim, sou contra. A gente não tem nada de, assim... Você não vai morrer se tomar um colágeno, mas vamos alinhar as expectativas. E é caro. Se a gente for colocar na ponta do lápis, é uma coisa que você tem um gasto ali mensal, né? De comprar o seu pozinho para tomar. Então, às vezes eu falo, gente, investe em outra coisa, sabe? Usa um creminho. Porque para tratar a flacidez, o colágeno oral não vai fazer milagre. E aí, assim, o que a gente tem, né? Disponível ali para a gente melhorar quando a paciente vem, estou com o rostinho mais caidinho, estou, né, sentindo o meu rosto mais flácido. A gente gosta muito de estímulo de colágeno. Então, a gente tem tanto os bioestimuladores injetáveis, quanto o estímulo de colágeno através de tecnologia. A gente gosta muito do ultrassom microfocado. Então, são duas vertentes ali e que ajudam, que realmente, assim, tem ciência por trás, funciona. Eu também sempre falo para os meus pacientes a questão de alinhar a expectativa, porque nenhum desses tratamentos menos invasivos vai ser uma cirurgia plástica, né? Então ninguém vai fazer... Dependendo do grau de flacidez, realmente só retirada de pele. Exato. Mas se você quer prevenir, ou se é uma flacidez talvez um pouco mais leve... Assim, Andresa, eu acho que alguma melhora sempre tem, sabe? Mesmo aquele paciente que... Eu tenho bastante paciente, assim, mais idoso, sabe? Que às vezes eu tenho muito. E que às vezes nunca fez nada. E aí a paciente chega e fala, eu quero fazer alguma coisa. Vamos começar? E a gente faz o basicão, e assim, a gente vê que melhora. Não vou dizer que tem uma flacidez muito intensa, não vai melhorar. É que talvez não seja aquele resultado de uma plástica que você vai ficar esticado, isso não. Mas melhor a gente sempre tem. E eu tenho a impressão que, se a gente pega alguém que nunca fez nada, tem uma flacidez maior, tem mais ruga, e do nada você quer dar uma esticada, é uma mudança tão radical que a pessoa às vezes até deixa de se reconhecer. Então, por isso que eu gosto dessa tendência do gerenciamento do envelhecimento, onde você vai fazendo coisinhas aos poucos e você vai se identificando em cada etapa e não se transforma em outra pessoa da noite pro dia. Perde sua identidade, né? Eu também, assim, eu gosto muito dessa linha, assim. Eu acho que tem público para todo mundo, tem profissional para todo mundo e tá tudo bem, assim, sem julgamentos. Mas essas grandes transformações que a gente vê, às vezes, muito de rede social, tudo que a pessoa realmente muda de cara, é às custas de muita intervenção e muito produto. E aí eu falo que às vezes menos é mais, né? O básico bem feito faz muita diferença. Esse é o lema da Clínica Alice. Olha, esse podcast veio, gente, pra gente desmistificar um monte de coisa que tem por aí. O feijão com arroz bem feito, o básico bem feito, ele funciona demais em todas as áreas, até na dermatologia. Até na dermatologia estética. Né? Exato, funciona. Então, às vezes, um skincare, um estímulo de colágeno, uma toxina botulínica, que eu acho que é o queridinho ali acho que pensando em top procedimentos, acho que é o top 1, assim, que a gente acaba mais fazendo. Isso assim, já dá uma melhora muito grande, sabe? Esses dias eu atendi uma paciente que foi a primeira vez que ela passou comigo e ela, enfim, ela passou por alguns momentos mais difíceis ali, familiares e tal, e ela falou, putz, eu me deixei, assim, sabe? Tava preocupada com outras coisas. E ela falou, agora eu quero me cuidar. Ela é atriz, então ela, né, tem uma coisa assim com a imagem. Também não quer mudar a cara dela, né? Até porque ela trabalha com isso.
E aí a gente montou um esqueminha nada de mirabolante, sabe? A gente fez, tirou algumas manchinhas, fez uma toxina, fez um estímulo de colágeno com Sculptra. E ela voltou assim, ai, tô tão feliz, Realizada. assim, sabe? Então é muito gostoso também a gente ver essa parte, sabe? Com certeza. Essa parte que você falou dos colágenos orais, né? Porque quando a gente fala de estímulo de colágeno diretamente na pele, então tem os ultrassons. Eu já fiz, eu acho que o Ultraformer, que ele, além de estimular o colágeno, ele compacta a gordurinha da pele, né? Então Sim. eu que tenho um rostinho mais redondo, é uma coisa que acaba fazendo mais sentido. Mas em relação à parte oral, o que eu estava conversando com outra colega dermato é que você precisa bater metas de proteína. E aí, o que acontece? Você vai lá, gasta uma nota para estimular o teu colágeno e não come direito proteína. Eventualmente, esses negocinhos de colágeno, ele lhe ajuda a bater uma meta se você tem muita dificuldade de comer. De ingestão. Então, assim, eu vou tomar um cafezinho que tem o colágeno, vou fazer isso que tem o colágeno, mas é caro, não é tão efetivo. Comer carne e ovo e tomar whey ou os nutrientes para as pessoas mais idosas acaba fazendo mais diferença do que aquele cafezinho de colágeno. Eu falo muito isso também, né? Eu sempre, é uma das coisas que a gente pergunta antes, né? Como é que é a sua alimentação? Assim, você tem paciente hoje em dia que é vegano, sabe? Então, são coisas que a gente também tem que levar em conta. Então, eu falo, a gente está estimulando o seu colágeno, mas é o seu organismo que vai produzir. Então, precisa de substrato, né? Isso. Então, tem paciente que fala, eu já tomo meu whey. Pra que você vai gastar comprando um Dinheiro não nasce em árvore, estamos no Brasil, é exato. difícil, a gente rala para conseguir, então vamos fazer uma gestão boa, né? Para poder ter o melhor resultado com um investimento adequado. Exatamente, exatamente. Eu sou muito dessa linha também. Rafa, e me fala um pouco mais. Quando a gente fala de doenças de pele no idoso, o que você vê que a gente tem que ter atenção, que a gente tem que tratar? Assim, lesões neoplásicas e pré-neoplásicas, né? Então, câncer de pele e pré-câncer de pele. É muito. Por conta daquela questão que a gente estava falando, né? Hábitos de vida, não tinha muito protetor e tudo mais. Então, a gente vê muito pacientes com, por exemplo, queratose actínica. O que é a queratose actínica? Ela é uma lesão que não é câncer de pele, mas ela pode virar. Então a gente sempre trata porque a gente não quer pagar para ver. Então é melhor a gente tratar enquanto ainda não é do que ter que fazer cirurgia depois. Então é muito frequente. E aí ela acaba se manifestando como manchinhas avermelhadas ásperas. Então são aquelas casquinhas, aquelas coisas que paciente mais idoso tem muito nos braços, no rosto, áreas expostas, né? Então isso é sempre muito prevalente, é muito importante a gente tratar. E os cânceres de pele, né? Se a gente for pensar na população geral, o câncer de pele mais comum é o carcinoma basocelular, ele é o mais frequente e ele é o mais indolente também. Apesar dele ser indolente, ou seja, ele não... dificilmente uma pessoa vai morrer por causa de um vaso celular, mas eu que fiz oncogeriatria, eu vi cada vaso celular que não foi tratado, que ulcerou, formou ferida, cheiro ruim, bichinho, miíase. Então, assim, gente, trate, a gente vive cada vez mais e acaba sofrendo consequências de coisas que foram negligenciadas, não tratadas. No início. Não, você falou tudo. O baso, a gente fala que ele é do mais bonzinho, mas é porque se a gente trata rápido, a gente resolve de uma forma menos invasiva, mas ele, apesar de não causar muita mortalidade, ele causa muita morbidade. Então a gente vê, ele tem um potencial destrutivo local muito grande. Então isso que você falou, ele causa destruição local tecidual. E esses dias eu até postei, né, que eu tinha operado uma paciente de 103 anos com baso. E aí muita gente no direct me perguntou, putz, mas vale a pena? Olha o etarismo, né? Assim, 103 anos, mas você falou que ela era maravilhosa, então a expectativa de vida dela ainda era alta. Eu não posso dizer 100 anos vai morrer amanhã, não, gente. Assim, a mulher tava... Como que ela era? Conta aí. Lúcida, 100%, ela tinha um pouquinho de dificuldade de mobilidade, de usar uma bengalinha apenas, tá? Assim, então assim, é uma paciente que tá
relativamente independente para suas atividades e tudo. Ela tem 103, mas assim, se ela viver mais, sei lá, 5 anos. 5 não anos, sei. é um negócio serou. Exato, exato. E era uma coisa pequena, então por que não tirar agora? Porque aí muita gente me perguntou assim, puxa, mas 103, precisa mexer? Lógico, se é um paciente de 103 que tem múltiplas comorbidades, é um Está paciente... acamado. Gente, aí é óbvio, né? A gente tem que individualizar. Por isso que essas coisas... Eu tinha um chefe meu da faculdade que falava que guideline é relativo, né? Você tem que ver o contexto da pessoa para decidir o que você vai fazer. Com certeza. O guideline, eu acho que ele entra para a gente não esquecer coisas importantes e para meio que unificar a forma de estudar. Só que quando você vira especialista, você entende com profundidade o quanto você precisa entender quem é o paciente, e o geriatra ele é mestre nisso, assim, eu sou bem suspeita de o quanto individualizar aquela pessoa que está na sua frente. Um outro exemplo legal dessa questão de individualizar, que lembrei agora, essa semana passada eu estava lá na universidade, que eu fico de preceptora do ambulatório, e tinha um paciente com baso nessa região malar, e é assim, a gente vai, pelo guideline, a gente vai dar 5 milímetros de margem para a gente tirar, mas era um paciente que já tá, assim, ele era muito mutilado, assim, por vários cânceres de pele, era um paciente transplantado renal, então transplantado renal tem muito câncer de pele. Então, assim, a gente vai dar 5 milímetros numa lesão aqui, sendo que ele já tem outras incipientes, para que a gente vai fazer isso? Então, é individualizar caso a caso. É óbvio que o guideline vai dizer para fazer isso, mas assim, uma lesão perto da pálpebra inferior, que às vezes você vai causar distorção no olho, será que dá pra gente dar uns 3 para 4 milímetros, sabe? Então, é muito nesse sentido mesmo. E veja que individualizar, e eu quero deixar isso muito claro, não é fazer coisa errada. Exato. Não é jamais. É você entender as consequências do que você está fazendo, do que está escolhendo, compartilhando a decisão para fazer o melhor tratamento para aquela pessoa. Pro paciente. Então, exato. Maravilhoso. Exato. E entrando em algumas polêmicas, ultimamente saiu nas redes que correr fazia mal para a pele, que a pessoa ficava flácida. O que você tem a falar sobre isso, Rafa? Gente, isso também é uma das coisas que mais perguntam. Eu não sei, tem muita gente correndo hoje em dia, né? Eu acho que tá na moda, assim. E aí é uma demanda que todo mundo acabou me trazendo. Eu até fiz um reel sobre isso. Assim, por que as pessoas acham isso, né? Sei lá, corrida, impacto. O que acontece que a gente sabe o que é científico, assim, bem quadradinho mesmo. Quem corre muito, sabe, eu tô falando de maratonista, geralmente essas pessoas elas têm um índice de gordura corporal um pouquinho mais baixo, isso às vezes se reflete no rosto. Os coxinhos de gordura do rosto, eles também ficam um pouco mais murchinhos. Mas isso é muito pelo... Não a gente que vai botar um tênis e correr ali, sei lá, 2 vezes na semana, como... Não é isso que vai causar flacidez, sabe? Então é muito aquele... o pessoal fala runner's face, né? Que é aquele maratonista, que às vezes tem o rosto mais escavadinho, mas é muito por isso. Por baixo índice de gordura corporal e às vezes... um pouquinho menos de massa muscular de suporte, mas não que a corrida vá causar a flacidez. A gente não tem na literatura nada que tenha uma relação de causa e efeito, assim, sabe? O ganho de peso e o emagrecimento e o reganho, isso tá muito mais associado à flacidez. Então, de repente, se você corre para manter o seu peso e você diminui uma chance gigante de doenças com isso. Só benefícios. Gente, é só benefício. Exato. Aí você vai na Rafa, preenche o que precisar e tá tudo certo. Gente, imagina, o benefício que você tem na sua saúde em geral com a corrida vai superar muito mais. E é muito isso que você falou, né? Às vezes aquela pessoa que começa a fazer atividade física, começa a correr e perde muito peso, é óbvio que às vezes ela vai sentir um pouquinho de flacidez, mas isso não é pela corrida, é muito pela perda de peso. Isso podia acontecer com a canetinha, com perda de peso, sei lá, por uma bariátrica, por outros motivos. O pessoal fala do Ozempic Face. Na verdade, a perda de peso acentuada que foi gerada, né? E às vezes eu acho que o pessoal até perde um pouco a mão, tá voltando aquele negócio do emagrecimento excessivo, e a gente que é médico sabe que nem a pessoa com sobrepeso e obesidade, nem a pessoa desnutrida. Os dois extremos, eles são maléficos para o corpo. Sim. Vai diminuir a tua expectativa de vida. Então... Como tudo, né?
Eu acho que extremos, assim, pra tudo na vida, extremo é ruim, né? É. Assim, nem 8 nem 80. Isso, o caminho do Então, meio, gente, é sempre exato, melhor. gente, exato. E assim, tem mais alguma coisa que você poderia dar de dica? Ah, melhor. Você acha que dá pra ter uma pele boa dormindo mal? É a mesma, entra naquela coisa dos hábitos, assim, alimentares, os hábitos de vida em geral, né, gente? O pessoal acha que o dermato Vai fazer milagre, né? a fada que vai fazer os milagres. Tipo assim, vocês fazem muitas coisas, mas tem o que dar uma paciente ajudinha. tem que ajudar, não é? Não, total. Precisa, né? Hábitos de vida, não fumar. Gente, o que o cigarro atrapalha a pele? Claro, atrapalha muito outras coisas muito mais importantes, mas falando só sobre pele em si, a gente vê E o realmente... gerenciamento do envelhecimento da pele, se você quer ter uma pele viçosa, não vai combinar com cigarro. Não, assim, é degradação de colágeno mesmo. Então, a pele do tabagista é uma pele com muito mais dano, né? Assim, extrínseco. Então, é uma pele muito mais vincada, é uma pele muito mais enrugada. Então, assim, é aquela coisa básica, né? O básico que você faz é se alimentar razoavelmente bem, se hidratar, né? Hidratar, água via oral, não fumar, boas noites de sono. Então isso é o basicão, né, gente? Ou seja, gente, quem acompanha o Pod Alice sabe que investir no estilo de vida, então um estilo de vida equilibrado e não esse wellness louco que metifica tudo, mas ter um estilo de vida equilibrado que favoreça a sua longevidade, ela vai ajudar em tudo, inclusive na pele. Não literalmente você sente na pele. Passa aí pra gente que quer gerenciar o processo de envelhecimento. Faz uma prescrição assim do que você acha que não poderia faltar. Então, primeiro, né, o queridinho, obviamente, protetor solar. E aí, hoje em dia, é muito fácil você se adaptar a um protetor, porque tem 1 milhão de possibilidades, né? A cosmética de antigamente era um pouco mais difícil e tal. Então, hoje em dia, a gente consegue direcionar pelo tipo de pele, pela queixa do paciente. Então, um bom protetor. Isso não tem a ver sobre marca, barato ou caro. Uma outra coisa que eu sempre falo, não significa que é porque é barato é ruim, é caro é bom. Isso é muito relativo, é associar o seu tipo de pele. Então, ter um bom protetor para o seu tipo de pele. Então, isso é a primeira coisa. Higienizador. Anotem. Um higienizador suave, né? Um gel de limpeza, um sabonetinho pro rosto. A gente sempre acaba Não dá pra passar Dove no rosto. Olha... É polêmico. Para uma pele realmente, né? Uma pele acneica, uma pele de uma paciente mais oleosa. Não vai dá. dar certo. Mas, às vezes, aquele paciente que já usa, né? Tem muito paciente que usa o sabonetinho, o shampoozinho Johnson, porque o oftalmo às vezes prescreve para os olhos, para lavar, já usa no rosto. Se esse paciente não tem nenhuma dermatose, se ele não tem nenhuma condição de pele a mais, também sem terrorismos. Não precisa fazer terrorismo. Sem terrorismos. Mas, às vezes, ele tem uma demanda, tem uma dermatite seborreica, idoso tem muito, né? Às vezes, aquela descamação aqui, uma dermatite seborreica. Ou pacientes idosos que, às vezes, têm uma pele mais oleosa, é mais raro, mas tem, a gente deixa um gel de limpeza direcionado também para isso. Então, protetor, gel de limpeza. Aí, a gente vai avaliar a necessidade de hidratante. Precisa, hidratante sim ou não, vamos ver. Por conta daquilo que eu falei, às vezes o protetor já tem um hidratante junto, tá? Ok. E aí, se tiver alguma queixa a mais, doutora, eu quero tratar minha manchinha, eu quero tratar meu viço, minha... Individualiza o clareador. Então, nem sempre o hidratante e o clareador vai ser necessário, vai ser individualizado. Aqui a gente tem os produtos da skincare. E falando em procedimentos, para a gente manter esse gerenciamento e o órgão ali, digamos que mais viçoso por mais tempo, o que a gente faz? Depende muito da queixa também. Eu sou zero aquela médica que fica, você tem que fazer isso. Eu tô esperando ela dizer assim, gente, botox. Botox é uma coisa que, assim, todo mundo acaba tendo uma indicaçãozinha, né? Mas gente. Eu falo que assim, Andresa, tem que partir do paciente. Então, assim, é uma queixa. Botox é uma coisa que
É um procedimento que é tranquilo do ponto de vista de fazer, né, assim, de dor, é muito tranquilo, o resultado é tão assim, nossa, eu descansei. O que esperar do Botox? Um rosto descansado. É muito nesse sentido. Então, toxina botulínica realmente é o top 1, é muito um procedimento de entrada, né? As pessoas geralmente começam pela toxina botulínica, então é uma coisa que a gente faz muito. Laser para qualidade de pele, eu nem tô falando de laser agressivo. A gente tem laser agressivo, mas tem lasers não agressivos que tratam só a mancha ou tratam só os poros, a qualidade mesmo de pele. Então dá pra gente individualizar dessa maneira. E o meu queridinho estímulo de colágeno, né? Eu sou fã. Eu tô viciada nisso. Eu falo que na minha prática eu faço muito mais bioestimulador do que preenchedor. Não sou contra preenchedor, gente. Eu também faço bastante, de monte, mas bioestimulador é uma coisa que... Para o gerenciamento do envelhecimento da pele, bioestimulador, gente, é a 8ª maravilha. Poderia ser mais baratinho. Podia, porque eu ia, né? Os pacientes falam assim, ai, doutora Rafa, você deve fazer isso toda hora, né? Falo, olha, eu queria até fazer mais, né? Porque é corrido, às vezes não dá, mas realmente são procedimentos que têm um custo associado aí, né? Um pouquinho mais elevado. Porque então... envolve tecnologia, né? Então acaba tendo esse valor a mais pela tecnologia investida, né? Exato. E é aquilo. Também é meio novo, então quanto mais tempo a gente tiver no mercado, as coisas tendem a diminuir o preço, o valor, né? Total, mas o duro desse mercado de cosmiatria é que a gente tem muito lançamento, né? Então o próprio ultrassom microfocado, ele foi evoluindo, né? Então, antigamente era um procedimento muito doloroso, o disparo era, eles falam analógico, era um disparo que causava muito desconforto. Hoje em dia a gente tem tecnologias que são mais praticamente indolores, então isso também vai evoluindo, né? Então, querendo ou não, tem um valor agregado. Você tem que ir substituindo as máquinas, que não é fácil, né? Mas são procedimentos que, é o que eu disse, assim, são pouco invasivos e que trazem uma resposta muito legal, assim, de... Um resultado, assim, muito natural. Não mudar a sua cara, que eu acho que é a coisa principal. Eu acho que, assim, não perder a mão, né? Nada em excesso é bom. Então, eu sou suspeita. Eu gosto muito dessa pegada um pouquinho mais natural, da gente ir melhorando o que a gente tem e fazendo com que as perdas elas sejam mais lentas, mais progressivas. Eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Acho que a gente falou das coisas principais, eu acho, da parte de cosmiatria a gente falou, e da parte, puxando a sardinha para dermatologia raiz, realmente do câncer de pele, que é uma coisa que é tão frequente. E que, hoje em dia, acho que tem mais campanha, acho que as pessoas estão mais acostumadas com isso, né? Mas, se eu pudesse dar uma dica geral, assim, de autoexame como mais um sinal de alerta, eu acho, sabe? Da pessoa olhar e falar assim, isso eu acho que eu preciso, de repente, passar com um dermatologista para ver. Então, machucadinhos que não cicatrizam, feridinhas que não cicatrizam, que é muito frequente, né, pro baso e o espino celular. E em relação às pintas, aquela coisa de sempre, né? A assimetria, então a pintinha geralmente ela é redondinha, ovalada, uma pinta meio com a borda meio estranha, meio espiculada. Vale sinal a pena para ver, ver. Uma pinta com mais de uma cor, uma pinta que está crescendo, uma pinta muito grande, então é melhor sempre pecar pelo excesso que pela falta. Nesse contexto, sim. Então, eu acho que é mais isso. E onde que o pessoal te acha, Rafa? No meu Instagram, @doutora.rafacaruso, e atendo lá no meu consultório no Itaim Bibi. Ai, gente, que maravilhoso. Rafa, foi um prazer imenso ter você aqui. A gente tá finalizando esse episódio, então se você gostou, encaminha para os amigos. Se não gostou, encaminha para os inimigos. E a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada, Muito obrigada querida. pelo convite. Foi ótimo. Amei.